Muito boa noite, estamos começando a cabine de descompressão. Falta pouquinho para acabar a reta final e a mulher está aqui. Flora Cruz. Presente. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Qual é a sensação de ser eliminada agora? Tá feliz? Tá tensa? Tá triste? Podia ter feito algo diferente? Acha que foi longe demais porque você achava? Eu tô como diz minha rival Nessa, um mix. Um mix de sentimentos. É, porque ela falou isso na roça. Termo, Um cara. mix. Todo O que você tá alguém. sentindo? Um mix. Não, é porque assim, a gente tem uma sensação de nadar e morrer na praia, né? Tipo, porra, cheguei na porta do top 10 e a porta não abriu. Mas eu tô muito feliz, eu tô muito realizada de ter chegado até aqui. Era um sonho viver um reality, eu queria saber como era esse universo louco, porque é uma loucura, é uma coisa muito mais insana do que eu achava que era. E eu tenho muito orgulho da minha trajetória até aqui, Lucas. Eu tô assim, 100%. Eu tô com o coração super em paz. Joguei com o coração, fiz tudo que eu queria fazer. Errei, quebrei a cara e consertei ou não consertei. Mas me posicionei nos momentos que eu achava que eu devia. Então eu tô com uma sensação de dever cumprido, mas eu queria mais um pouquinho, né? O que você acha que foi o seu principal erro para você estar aqui agora? Então, essa última roça, ela foi, assim, o jogo funilou, né? E eu sempre declarei isso. Eu não nunca fui prioridade de ninguém. De quem eu era prioridade, a galera saiu. Então, eu sabia que eu ia ser alvo dos dois grupos, né? De uma forma ou de outra. Então, eu não vejo como um erro, eu vejo como uma consequência de não ter aliados firmes no jogo. Mas acho que isso de não ter aliado é uma consequência que você vai parar na roça. Mas aí você tá na roça, independente com aliado ou sem aliado, o público volta pra ficar. Ele já olha pro seu jogo, não pros seus aliados. Por que você acha que o público olhou e falou, pô, tem Gui, Sidney e Flora? Tô afim da Flora, não. Eu acho que assim, pensando friamente, eu não sou uma pessoa de muitos embates. Eu não fui uma pessoa de muitos embates. Eu tive os meus embates, mas eu não criei situações para embate. E posso ter sido mal interpretada em algum momento do jogo. Como eu falei mais cedo lá dentro da casa, que a desculpa sincera lá dentro não valeu muito. Então talvez o público não tenha comprado isso realmente. Mas eu te confesso que eu ainda não parei para pensar nisso. Assim, não tenho uma resposta tão concreta para falar, esse foi o meu erro, por isso eu tô aqui. Você não é uma pessoa de embate, né? Você falou. Eu acho que... Eu sou. Porque o que eu ia te perguntar é se pro público é assim, tá, existe a pessoa que não é de embate, tipo o Gilson. Você olha e fala, é um cara que não briga. Existe a pessoa que fala que não é de embate, mas que por trás pode dar aquela queimada ali nos adversários. Você acha que você ficou um pouco nesse papel de faltou coragem de falar na cara e falou bastante por trás dos adversários? Olha, Lucas, eu falei tudo que eu achava pra muita gente ali. Faltou um pouquinho, que eu queria ter falado mais. Pra quem? Pro Sacha, por exemplo. Porra, mais? Mais. Olha que eu falei. Ter falado mais. Olha que eu falei. Ele é um cara extremamente prepotente. A última dinâmica do Faro, ele falou que eu era próxima a sair e que com certeza... Acertou, né? Sim, mas a prepotência dele, a arrogância dele dentro da casa, que é surreal. Eu falei, é muito ruim sair do game. Mas, porra, só de pensar que uma vida sem Sacha Bailey, eu tô feliz pra cacete. De verdade, assim, eu tava chegando no nível com ele de incômodo, que a respiração dele me incomodava. O ombro largo dele, a silhueta dele me incomodava, porque ele é muito astucioso, sabe? Hoje ele me olhou de cima, tipo, tu tá na roça ou não, tu vai sair, entendeu? Então ele é um cara que eu poderia ter pego mais pesado com ele, porque ele pegou pesado comigo. Pela frente e por trás, né? Muitas coisas as pessoas me contaram, eu não vi muita coisa. Fala o que você vai ver aqui, então. É isso. Eu escolhi confiar nele no início do jogo, né? Então eu quebrei a minha cara. E até te falar, você no começo assistiu aquele trio Parada Dura, né? Você, Sacha e Suelen, do Terceirão pra Vida. Rapaz, tu entrou, colou neles e hoje tá sem amizade de nenhum dos dois. Sim. O que acontece? Eu não me enquadro na personalidade dos dois. A Su é uma mulher incrível, eu quero rever a minha situação com ela lá fora, mas ela veio pronta pra tacar fogo em qualquer pessoa. E eu nunca concordei com isso. E aí, quando eu ia corrigir, era um embatezinho entre a gente. Aí um dia ela explodiu, falou que não queria que ninguém corrigisse ela, que não sei o que, que não sei o que. Por isso também, a gente, entre si, as amigas, a gente comentava, a gente falava, cara, onde a Suelen vai parar com essa arrogância? Sabe, a Suelen tá passando de qualquer tipo de limite, sabe? Tá falando de família, tá falando de namorado, tá falando de vida lá fora. E aí ela já tinha aquela coisa de não fala comigo, não me corrige, que eu vou quebrar a cara sozinha, ninguém vai quebrar por mim. Você falou uma palavra que eu queria te perguntar mais sobre isso, do limite. Qual que você acha que é o limite do jogo para você discutir? Não tem, eu acho que é muito o limite pessoal.
Assim, é o meu limite dentro daquilo que eu acho que é certo. Foi o que eu falei aqui com a Adri. O meu limite é não passar por cima dos meus princípios, dos meus valores, é saber reconhecer erro. Esse é o meu limite. Mas, por exemplo, a Luana taca bosta, cospe. Eu não vim aqui pra isso, sabe? E antes de eu entrar, a família, meu irmão, a gente até falava, se alguém cuspir em você, como é que vai ser? Eu falava, cara, realmente eu não sei. Se eu vou dar um soco ou se eu vou chorar. Entendeu? Eu tinha muito isso, assim, porque eu vivo intensamente de coração, eu me jogo. Se eu tiver que dar um soco, eu vou dar. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Nessa última dinâmica, essa agora dos porquinhos, você inclusive bateu um recorde seu. Sim. Todo mundo bateu palma, que você disse que você ficou um mês sem falar mal do Sacha. Não fiquei. Tu disse, Não a gente fiquei, acreditou. não Então fiquei. você mentiu pro Brasil? Não, eu menti pra mim mesmo. O que aconteceu? Vamos ver esse momento? Vamos ver. Só pra ver se você conseguiu mesmo ou não. Vamos ver. Porque eu quero explicar isso. Que bom. Vamos ver. VT3. Aqui? Quero falar disso. Isso, inclusive, Meu Deus, que feio. quando eu falei pro Sacha, tudo que eu falei de você, tudo que eu falei pra você, eu falei por trás também e te pedi desculpa, não foi? E falei, a partir desse momento eu nunca mais falo de você. E daquele momento pra frente, eu nunca mais falei do Sacha. Eu só falei das coisas que aconteceram comigo, com ele, em relação a racismo, em relação ao nosso apontamento aqui. Mas falar mal do Sacha é... Tem um mês, você está dizendo então tem um mês que você não fala mal de mim. Sim. Gente, tá todo mundo aqui tá rindo da tua cara, Flávia. Gente, Tá todo podem mundo na rir à tua cara aqui. vontade. Tudo Tá que eu todo mundo falei, na tua cara aqui. tudo que eu falei de você, Sacha, foi em relação à nossa relação de briga. Que você foi racista comigo. O Sacha falou pra você e eu ouvi. Juninho, fica tranquilo que você na nossa lista é o último. Dos últimos. Ouvi isso também. Gente, eu não falo com o Sacha. Mas não foi dirijo a por isso palavra. que foi... Uma fala dessa, ele limita a pessoa de acreditar nela, sabe? Isso é muito sério. Você fala mal? Fora o preconceito, né? Ele é preconceituoso. Flor, para de dar satisfação. Ah, esse dia ela me irritou por... Não, mais o quê? Ah, mas aí é uma coisa que você, como amiga dela, fala com ela, não é que você acha que não gosta dela. Mas ele perguntou. A expansão dele tá me assustando. Tá me assustando, não, tá me incomodando. Só que aí, o que tá me incomodando é... Ele está aparecendo em todos os VTs. É o VT do bicho, é o VT da baia, é o VT do lanche fazendeiro, é o VT da roça, é o VT da dinâmica, é o VT da dinâmica da baia. Tudo. Isso que você não falou. Não, né, então, mas mesmo. peraí. Vale uma explicação. Vale. Tudo que eu falei, nada disso eu retiro. Ponto. E eu acho que falar mal é quando você quer manchar a imagem de uma pessoa. Você acha que você não tentou manchar a imagem Eu dele? acho que não. Eu acho que aí foi muito o comentário das coisas que aconteceram entre a gente mesmo, sabe? O embate que eu tive com ele. Quando ele me chamou de limitada, aquilo pesou pra mim no meu psicológico. Eu fiquei me sentindo muito mal. Quando teve a gritaria lá, pareceu extremamente racismo mesmo. Eu me senti coagida, me senti acuada. E aí eu conversei com ele depois, nessa dinâmica do porquinho. Ele falou, te peço desculpa, não sei o que e tal. Eu falei, cara, tá 0-0 pra você? Porque pra mim tá. Eu não consigo guardar rancor. Sim. Mas eu não vejo isso como falar mal, não. Inclusive, nesse último VT que apareceu, que eu tava falando com o Sidney, eu tava muito preocupada com a nossa aparência, com o nosso jogo. Sabe, enquanto aliados ali, mesmo não sendo prioridade de ninguém, eu falava, gente, a gente tá acabando, só um ganha. Vamos viver isso aqui, sabe? A gente só aparece reclamando, a gente só aparece de cara amarrada, triste, cada um num canto. E eles brincando, e eles rindo, e eles dançando. Falei, cara, a gente tem que mudar isso. Foi o que eu falei, ele apareceu em todos os VTs e a gente com cara de então, pateta. Ele apareceu em todos os VTs, mas você não acha que vocês colocaram eles em todos os VTs? Sim, eu falava sobre isso, sobre as dinâmicas, eu falava, gente, vamos tentar parar de apontar. Mas não tinha coisa conseguia, também né? que não... Exatamente. Tinha coisa também que se não apontasse seria não se posicionar, não falar o que a gente achava, sabe? Não garantir, não cair pra dentro dele, como se a gente tivesse medo dele. Vamos, esse momento que você falou da dinâmica, que tem, né, a cena que você fala do grito e tal, eu queria mostrar ela pra você agora, pra você olhar ali aquilo e boa. a gente fala sobre o que você acabou de falar. Vamos pro VT4, por favor. Esse babaca aí falou que eu agi de má fé.
Agiu de má fé e outra. Nunca agi de má fé. Tu fala pra não falar de paternidade, quer falar do meu Nunca pai. agi de má falar do fé. meu pai. Eu não falei do pai dele. Não, Falei, o que você eu falou? tenho um pai maravilhoso, não desmerecendo o seu. Ah, tu só falou que ele é um péssimo exemplo como pai, porque ele é um péssimo exemplo como pai. E que a gente tem pena do Sácia, filho dele. para de falar da paternidade dos outros. Ele pode xingar Sácia, aqui, ó. você Flora, não é na boa, pai. Flora, na boa. Para, Flora, por favor. para com Não, isso. aí ele não para de xingar a gente. Para com Ele não para de isso, xingar a gente. para. Ainda deixei claro que eu não tô desmerecendo o seu. E a aprovação pra Sácia, comprar a um questão apartamento em Ipanema? gritou ou não gritou comigo? Gritou. É isso que você não assume, Eu tava cara. no meio de uma gritaria, Cara, você se meteu pra vir falar mas eu comigo falei pra- numa pra boa com dizer você, o que como eu não era sempre pra eu falei, falar. Sácia. Não, mas no Como meio eu de uma sempre gritaria, falei. no meio de gritaria, você quer que eu fique assim, abaixa a Sácia, voz, eu você contigo sempre bota falei gritaria? com você, Pô, numa boa, Flora, independente agir de má fé é gritaria. legal. Nunca agi de má fé. Vai falar, Nunca um agi de má homem fé. gritando com uma mulher Nunca. preta. Pô, Um pelo amor homem de gritando Deus. com uma mulher preta. Foi o que você fez, Sácia. Fez o que foi que eu fiz o quê, garoto? É o quê? O que foi que eu fiz o quê? Ué, você gritou comigo, só que você é um eu assumi que você é frouxo. Diga. Quebrei o pau, né, um pouquinho. Então, não retiro nada que eu disse, Lucas. Assim, esse lance esse VT, se eu estivesse falando por trás, o cara é um babaca, não sei o quê, não estivesse falando pra ele, acho que isso pesaria de falar por trás. Quando eu digo que eu não falei por trás sobre o Sacha, porque eu não falava diretamente sobre ele, alguma coisa do tipo, ele é uma filha da puta, ele é não sei o quê, não. Exceto um dia que eu falei pro Gilson na piscina, que a gente discutiu na piscina, ele veio falar que todo mundo acusou ele de tudo, porque ele é o santo, e tá todo mundo errado por isso. Aí eu falei, esse cara é um merda. E me dei um mergulho. Ponto. O que você tava falando antes até do VT ali, dessa coisa dele gritar que você... E aí você falou isso pra ele, né? Olha essa imagem do homem gritando com a mulher preta, que você falou agora que você sentiu... Eu me senti muito mal, porque a gente não Racismo. tinha tido isso. Aí assim, né? Acho que são pontos pra gente entender, porque eu, como entrevistador, tenho que te Claro, perguntar sim. e eu também não tô... né? Você sabe o que você sentiu ali. Uma coisa que é muito falada aqui fora sobre o seu jogo, não só sobre esse momento, mas como a participação inteira. Teve uma situação no começo do jogo, você e a Flor, que muita gente comprou o que você estava dizendo, entendeu o seu lado, o programa foi lá, entrou, falou, tudo aquilo que a gente já viu. Só que vários outros momentos, muita gente acha que você pesou a mão, assim, que você esvaziou uma pauta. Por exemplo, nesse vídeo que eu acabei de te mostrar, tá uma gritaria generalizada, Zé Love com Sacha e tal, e ali você vai entrar no meio da confusão e pede pra ele parar, e ele, no meio da treta, grita com você. E aí quando você, né, colocou essas questões, você falou, pô, ela está tentando queimar ele com algo que, assim, não foi nada de diferente do que aconteceu no jogo. Você acha que, assim, olhando essa cena agora, que você viu ali o contexto de briga, você continua com o que você achou e sentiu ali dentro, ou você acha que houve um exagero da sua parte? Lucas, eu sempre falei que esse jogo é uma panela de pressão 1000 graus. Você viveu isso, você sabe o que é isso. Então, tem coisas que a gente não está preparado para receber nos peitos. Entendeu? Olhando essa cena agora, se eu tô aqui fora, se fosse uma outra vida, né? Talvez eu deixaria pra lá, eu talvez nem discutiria, eu nem levantaria nada. Mas naquele momento, primeiro que ele nunca tinha gritado comigo, ele já vinha com o histórico de estar gritando com uma galera, já tinha gritado com o Zé, ele já tinha feito, né, com o Suelen, com todo mundo. E eu me assustei, eu falei, por que esse cara tá me tratando assim se eu não falei de uma forma grosseira com ele? Eu só falei, cara, não fala de paternidade, não é o seu lugar de fala. Eu já tinha dado uma merda gigante com o Zé Love, que tem que segurar, que ia dar expulsão, e todo mundo no meio daquilo, a casa inteira ficou péssima, eu tive crise de ansiedade, foi um caos. Eu só queria evitar que aquilo acontecesse, de verdade, porque quem estava na dinâmica era o Albert e o Yuri. Eles que estavam conversando. A gente só queria seguir. Lá é um calor da peste, todo mundo já irritado, cansado, e eles discutindo naquele caos. Então, assim, pelo cenário da discussão em si, se fosse hoje, aqui fora, com a vida real, eu talvez não levantaria uma pauta sobre isso. Mas foi muito da forma que eu me senti agredida, sabe? Então, assim, a galera que achou que eu esvaziei uma pauta e tal, uma coisa que eu tenho pra dizer a vocês não estão aqui dentro do reality, vocês não estão na minha pele e vocês não sentiram nada do que eu senti ali naquele momento. E depois eu fiquei conversando com a Flor, depois desse momento ele levantou pra falar comigo, eu falei que eu não queria falar, eu já tava sentida, eu já tava mexida, então assim, tem um lado do sentimento que eu estava sentindo, do que eu estava sentindo. E tem o lado da panela de pressão, é um jogo de posicionamento, o cara já tinha gritado com um monte de gente, já tinha uma pauta de machismo em cima dele absurda. Então... Como muita gente também gritou com ele, né? Sim, com certeza. Quando ele fala que eu fui humilhado, que eu fui escorraçado, não sei o quê, já é um discurso extremamente cansativo. Que não é mentira que também. Que não é mentira, exatamente. Já é um discurso cansativo, eu falo, porra, mais uma vez. Mas até ele já tá brincando com isso. Hoje, eu não sei o que, ele tava na cozinha, aí porque eu fui humilhado, não sei o que, eu ri assim, saí. Falei, cara, chatice.
Assim, só um contexto geral, né, que a gente tem pouco tempo hoje, pra você entender, foi um jogo muito maluco, assim, porque ele começou muito na mão do Zé Love, muito por culpa do grupo que vocês estavam. Vocês fizeram acusações graves, assim, pro Zé Love no começo. Vocês não. Não, o grupo como um todo, de assim... Vocês não, eu vou falar na hora igual do- lá dentro. Vocês Quando- têm mania de grupo, todo mundo falou, todo mundo fez. Qual que foi a sua justificativa pra votar no Zé Love, naquela roça que ele tomou Foi a os votos? gritaria com a Suelen. Que ele- Porque ele falou que não mandou com a a Larissa, Suelen né? se for. Não, com a Larissa eu nem me meti, eu só falei da Suelen. E que ele não mandou. Ele não mandou? Não. Então não sei. Mas ali, todo aquele cenário é Galisteu pra te defender, pelas mulheres, pelo não sei o quê, imagina ele em casa, tal, tal. E ali o público comprou e falou, o que elas estão fazendo? Que esse cara, ele não fez nada além de gritar de volta com a mulher que estava gritando com ele, Não, Larissa e Suelen. a Su foi super pesada com ele também, falou de família, falou de filho. E nesse falou de momento, tudo. o Zé Love ganhou favoritismo, ele era o vencedor se o programa acabasse ali. Só que aí depois o jogo foi virando pro Sacha, vocês detonaram ele com os Justiça por Larissa, né? Nossa, Vamos defender que a foi Larissa. um movimento de Gisele e Luana, que agora a Luana é a Que melhor vocês amiga de compraram Sasha. também, por causa né? disso. Que é que todo mundo comprou Sim, ali. sim, Até Zé sim. Love comprou, todo mundo comprou. Porque foi chocante a cena da Larissa pra gente no Faro. Porque ela tava chorando. Ela tava destruída, assim, a cara dela, tem uma cena que até a Flor falou, gente, a cara dela, não sei o que. Triste, porque tava eliminada, acredita? Você acha que foi só isso? Foi só isso. Que Você loucura. vai entender por que foi só isso? Vamos mostrar aqui, ó. Um Que tweet da loucura. Larissa, só pra você entender o que ela estava sentindo Ai, gente. naquele puta momento. merda. E vocês lá, justiça por Larissa, vamos vingar a mulher. E a mulher aqui fora, começou a votação, fica Sasha. Eu sou o Fica Sasha. Esse cara é o campeão, né? Se depender de vocês, eu acho que sim, né? Gente, como a gente foi idiota! Isso é só um, tá? Todas as roças foram assim. Tu não tá me falando verdade. Ah, cara. Cadê o nariz de palhaço pra gente Já aqui? tem Não é cachorrinho possível. com o nome do shipper, tem fã-clube mandando cachorro pra ela. Eles já têm um filho juntos. Tem mutirão, tem planos aqui fora. Não, Tem- calma, tem muita Lucas. coisa. Calma. Vocês compraram o movimento que era a maior furada. A mulher tava frustrada porque saiu. Foi lá, encheu ele de plaquinha. Vocês criaram uma teoria que não existiu. E ali, pra você ter uma noção, o Sasha nem era E sabe o amado que, que aqui fora. me incomodou? Me incomodou não, mas sabe o que, que me fez comprar? Hum. A amizade da Gisele com a Larissa. Eu conheço a Larissa lá fora, a história da Larissa, a Larissa, não sei o que da infância da Larissa. A Larissa, eu falei, a Larissa tá morrendo. Que hoje nem se falam mais, acredita? Ai, gente, mentira. Você vai ser muita fofoca daqui de fora. Gente. Tem até gente daí de dentro que tá se conhecendo melhor aqui fora. É o quê? Tem gente daí que tá se conhecendo melhor aqui fora. Mentira. Gisele quem? Chuta. Gisele e... Como é que é o nome dele, meu Deus? O menino que eu adoro, o Zac? Não, rapaz. Cauê. Gisele Cauê. Não pode falar palavrão, né? Pode. Ai, caralho. Mas eu sabia que tinha treta aí. Vamos Você falar queria- de Cauê. porque Sabia você nem que queria ia dar uns falar de pega Cauê. nele, né? Ah, eu ia dar uns beijos nele, sim. Por que você não foi pra cima? Porque eu fiquei analisando o cara. a Analisou menina. demais aí, ó. Ele chegava na minha mão e fazia assim, ó. Então, isso aí é o sinal, Eu né? comecei a perguntar, eu falei, gente, da terra que eu vim, isso aqui é outra história. É, eu conheço também esse Né? sinal. Eu Então, falei, eu tô muito maluca ou vocês... Eu perguntei, eu falei, toda hora era carinho, era um chamego. Eu falei, gente, é muito carinho, eu não tô acostumado com tanto carinho assim, eu vou ter que, né? Mas eu falei, também não vou avançar não, deixa quieto, vamos ver. Agora, uma coisa que você ficou muito na dúvida, porque assim, a Nessa te contou uma história que o Sasha foi lá e desmentiu. Você tem ranço Ai, dos quero dois. ver. Em quem você acredita menos, na Nessa ou no Sasha? No Sasha. Até então no Sasha, agora Você já... acha que ele te chamou de ilimitada, Acho. sim ou não? Acho. Acha? Vamos ver o VAR? Vamos. Vamos ver o VAR. Chamou ou não chamou? Ê, Brasil, meu ranço não é em vão. Chamou. Meu ranço não é em vão, Lucas. Você pode tentar me convencer de todas as maneiras que ele vai eu ser o não campeão. quero te convencer de Mas nada. o meu ranço não é em vão. Não retiro nada do que eu disse. É um cara, é um bosta. E você acha que ele vai ganhar? Agora, né? Você acha que é merecido? Cara, a Larissa tá fazendo... Ei, Ah, entendeu aqui? você tá indignada? Pô, caiu o cu da bunda. Você, inclusive, numa briga aqui agora com ele, essa semana, você falou... teve aquela coisa de gritaria, inclusive eu voltei, que foi quando você voltou da roça. Não falou? É, sim, acho que foi por causa desse lance da alimentação. Se eu falei, não teve uma coisa assim? Então, porque aí a galera falou, mostra por que ela voltou dessa roça. Por quê? Quer ver o motivo? Quero. Vamos ver mais um tweet. Atenção, marinheiros, somos fora Gisele. Porém, como é a Fazenda Vota é pra ficar, votem na Flora e na Vanessa, porque a Gisele tem que ser eliminada essa semana. Ah, então foi por causa desse tweet. A galera do Sasha votou em você pra tirar a Gisele.
já tinha. Eu entendi que não era uma roça sobre a minha pessoa. Fala, obrigado, Sachanáticos. Obrigado, Sachanática. Obrigado, Nação Sacha. Vamos ver o que o Twitter tá dizendo da sua participação, dona Flora. Deixa eu ver. Anitters, eu gosto da Flora, gente. Ela é educada até pra brigar. Deixem ela pra calar a boca de quem chama ela de limitada. Nessa falsa. Muito obrigada, Anitters. Nessa falsa do K. Do caralho. Ian Moraes, nessa roça poeira aí fica Gui, fica Flora. Maria Crislândia, eu também concordo com você, meu posicionamento nessa formação é Beijo, mesmo. Maria. Beijo, Fica Ian. Gui, fica Flora. Fora Sidney. Poxa vida, gente. Quer deixar o recado final pra gente ir embora? Eu quero agradecer. Quero agradecer muito a todo mundo que esteve comigo em todos esses momentos. Quero agradecer a vocês, Brasil. Eu tô muito feliz, tô muito realizada. Tem muita coisa ainda pra eu ver. Tô meio doida aqui, tô sem entender nada, mas acho que eu vou entender em algum momento. E é isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu tô realizada, eu tô feliz, eu tô grata. E eu acho que eu atingi meu maior objetivo aqui dentro, que é deixar de ser somente a filha do Arlindo e ser a Flora. É isso. Muito bem, Flora Cruz. Amanhã você vai ver muito mais coisas. Temos uma live às 9 horas da noite, eu e Tuto e eu. E aí você vai ver mais coisas, vai ver sua rede social, vai ver seguidores. Tô doida pra ver. Será que Se deu ganhou, certo? se perdeu. Não, Às vezes perdeu, não perde. perdi, não. Será? Perdi, não perdi, não. Amanhã você descobre. Meu povo não ia me abandonar. Eu tô calma, caindo mulher. aqui do negócio. Olha, voltamos. Amanhã estamos na live do Eliminadas às 9 da noite. Um beijo. Beijo, Tchau. gente. Beijo. Obrigada, Valeu. Brasil.